voltamos com o programa Odonto Prime. Nesse bloco, a gente vai mostrar para vocês um caso que envolve ali a parte estética, principalmente dos dentes anteriores e superiores, que é aí o cartão de visita de qualquer pessoa. Um caso totalmente diferente do anterior, onde a pessoa não tinha dentes, né? Agora a paciente tem todos os dentes e vai ser feito a estética desses dentes. Isso mesmo. Então vamos lá. Esse paciente, bem como a Morgana comentou, ele tem todos os seus dentes, tá? Então o que a gente começa a perceber aqui? Uma pequena diferença no formato que existe aí entre os incisivos laterais, até mesmo porque esse formato do dente nem é compatível com a sua idade, acaba sendo um senhor de mais idade. Outro detalhe que a gente percebe aqui, um espaço que existe entre os dois dentes anteriores, os dois centrais, que é dito como um diastema, e fora aí, logicamente, um trauma, que já houve até aí um desgaste, um acabamento por atrito já naquela região que deixou o dente ainda com este formato. Então, o que a gente acabou definindo aí, nesse caso específico, a reabilitação estética dessa região anterior. Logicamente, a gente vai ver aí na foto seguinte, tem outros problemas, tem outras necessidades, tem algumas pequenas coisas ainda para serem resolvidas, mas o programa de hoje, e nesse caso aqui específico, a gente vai estar mexendo nessa região superior. Então, o que a gente faz normalmente? Todos os casos, então, a gente acaba tendo os modelos de estudo. Nesse modelo, a gente faz ali o planejamento, o plano de tratamento, viabiliza também o orçamento para esse paciente, para saber tudo o que a gente pode fazer e de que forma pode ser feito. Então, nesse modelo, a gente percebe ainda melhor as circunstâncias que tem e o paciente também consegue se entender um pouco mais, porque a gente apresenta tudo isso para ele e aí ele visualiza. Então, acaba tendo aí uma impressão melhor para poder ainda ter aceitação para esse tipo de tratamento. Então, a gente, nesse caso aqui, então, como continuidade, se faz um enceramento. O que seria isso? Como a gente vem comentando em todos os programas, em casos anteriores, a gente manda esse modelo ali anterior para o laboratório, duplica ele, então assim, a gente passa a ter dois para poder ter aí um poder comparativo entre eles e pede então para o laboratório fazer um preenchimento, um acabamento em cera do formato que a gente mais ou menos predeterminou. No que diz respeito tamanho, volume, comprimento, fechamento entre eles, tudo isso em cera. E aí, de novo, apresento para o paciente as devidas diferenças, tá? A gente sempre faz, né, Gia, em todos os casos, tá, pessoal? Independente se é o caso cirúrgico, se é a boca inteira, como a gente apresentou no bloco anterior, ou se é um caso estético de 4 elementos anteriores, de 2 elementos, a gente sempre vai fazer o planejamento reverso, que é ou o enceramento diagnóstico ou a montagem, como no caso do bloco anterior, dos dentes em cera. Então, a odontologia nesse ponto ela mudou muito, então a gente não faz mais, começa o tratamento e depois vai vendo onde isso vai dar, que formato o dente vai ficar, que posição isso vai ficar. Hoje é totalmente ao contrário, a gente primeiro faz o planejamento exatamente de onde a gente quer chegar, então que tamanho de dente, que posição que a gente quer esse dente, o comprimento, a forma, tudo, para depois a gente mexer no paciente e chegar naquele objetivo. Então o paciente desde o começo ele já tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer até o final do seu tratamento, né? Como consequência desse enceramento, o que a gente acaba fazendo? Os provisórios, tá? Então desses provisórios, após esse preparo que a gente já está vendo aqui dos dentes, que acaba sendo um preparo bem refinado, pequeno se comparado com as reabilitações que envolvem ali coroas inteiras que tem que fazer um desgaste inteiro no dente. Então, essa aqui seria uma foto bem aproximada do formato que a gente faz com as broquinhas do preparo. Terminou nessa situação, como o dente tem vitalidade, o paciente, logicamente, não pode ir para casa nessas condições, aquele enceramento aí da foto anterior gera um provisório para o paciente poder fazer uso nesse meio tempo, tá? Então, aqui a gente já está com o caso finalizado. De que forma? Então, o que a gente fez aqui, agora para deixar bem claro? Como aquele acabamento na região anterior, que a gente faz aquele preparo para receber isso aqui, é uma lâmina, é uma faceta de porcelana, um laminado cerâmico, que envolve só a parte anterior do dente. Então, a parte posterior, a parte interna do dente e a parte daí da região do céu da boca, do palato, é dente dele natural. Então, a gente ali consegue, nesse caso, fazer esses fechamentos, aumentar o tamanho entre eles e proporcionalmente entre eles, ou seja, esse aqui é semelhante a esse, este semelhante a este. A cor a gente também consegue corrigir e melhorar, tá? Então dá uma diferença bem grande. Os detalhes também, né, Gia? Então, é um paciente que não é um paciente mais tão jovem,
Então, assim, tem que colocar alguns nuances, algumas manchinhas, algumas pinturas nessa porcelana que indiquem que ele já tem uma certa idade. Para quê? Para que o tratamento fique bonito, mas que fique um tratamento também bem natural, né? Que combine com o rosto do paciente, com a idade dele, que passe desapercebido como se realmente fossem os dentes dele mesmo. Que a Morgana comentou, bem lembrado, porque assim, como a gente saiu daquela situação, para o paciente até então não era algo tão diferente, não havia para ele tanta necessidade desse tipo de tratamento. A partir do momento que a gente faz ali a explicação, demonstra ali os modelos com os enceramentos, ele começa mesmo a perceber já a diferença e, logicamente, depois de concluído, é avalizar mesmo o que a gente deu como início, tá? Uma vista, então, lateral desses dentes, dos dois lados, então, o que a gente percebe? Um fino acabamento que existe, ó. Então, esses 3 dentes aqui e esses 2 aqui, a pontinha do terceiro, são esses laminados. Então, a gente percebe o perfeito encaixe que existe aqui no tecido gengival, as características da cor da gengiva e da própria gengiva, então, que determinam que está numa situação bem favorável e bem sadia, e ainda mais essa leve linha que existe aqui, ou essa continuidade que a gente vê aqui, é perfeitamente como se fosse o esmalte do dente que vai seguir aí no remanescente, na continuidade da raiz do dente desse paciente. Esse encaixe na gengiva é uma coisa que todo mundo pergunta, mas eu vou fazer essa lâmina, vai ser colado, isso não vai ficar grosseiro, eu não vou conseguir colocar a unha ali e perceber um degrau, e na verdade não tem como, o encaixe ele é perfeito, a pessoa não consegue perceber aonde começa uma coisa e termina a outra. Uhum. Então, aí uma vista, de novo, mais ampliada de toda essa região. A gente comentou, tem aí agora a continuidade do tratamento dos dentes inferiores, mas aí a gente já está dando aqui essa condição nessa parte superior bem diferente e muito mais favorável, tá? Uma foto bem aproximada, então, que aí o paciente agora no seu sorriso, numa condição normal, até então a gente viu fotos aí com afastadores, com abridores que expandem uma região que normalmente o paciente no seu dia a dia, no seu sorriso, numa gargalhada, nem apareceria. E aí então assim, a gente está numa condição bem mais normal. Os detalhes que a Morgana comentou, o volume que se tem no dente, todas essas características, aplicações, colorações, tudo a gente consegue fazer em porcelana, tá? Os próprios nuances, né? O dente não é da mesma cor. Sempre para fazer uma aplicação de porcelana, às vezes tem 2, 3, 4 cores no mesmo dente para poder dar o tom do elemento dental, né? E aqui então o que a gente conseguiu suprir das expectativas desse paciente com relação à parte inicial e aí a parte final do tratamento. Aí agora mais do que nunca a gente percebe mesmo como foi importante, como foi interessante e que diferença acaba criando aí e que harmonia que a gente conseguiu dar, parece que se preencheu, né? A gente acaba esquecendo até da parte inferior porque aquilo acaba dando um volume e dá uma característica para esse paciente muito mais favorável.